E aí, pessoal, beleza? Hoje vai ser um review de um filme que muito provavelmente você já assistiu ou já viu outros reviews de outros canais, né? Mas aqui eu demorei um pouco para fazer esse review porque eu não tava botando fé no filme, mas seria do filme K-Pop Demon Hunters, né? Que é da Netflix, que estreou esse ano de 2025, dependendo de quando você estiver vendo esse filme. Esse filme vai ser antigo, beleza? Mas, enfim, eu vou estar falando, né, o que eu achei e analisando e falando alguns pontos que eu acho que é legal de falar sobre o K-pop, já que é um filme que fala de K-pop, beleza? Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje eu vou estar fazendo o review do filme K-Pop Demon Hunters, né? E sim, aqui no meu canal eu criei dois quadros de review, né? Um seria mais focado na série Ultra, do Ultraman, né? E esse, que seria o quadro original de reviews, seria basicamente sobre filmes, doramas, K-dramas, animes, tudo relacionado à cultura oriental, né? Aqui o foco seria mais no geral de mídias é, relacionadas à cultura oriental. Mas aqui, nesse quadro, só explicando, né? Eu geralmente faço review de filmes, séries orientais, né, e animes, com base em que eu vejo que tem algo a acrescentar, né? Algo a acrescentar, no caso, na vida de vocês, né? Onde tem lições de moral ou críticas sociais, né? Então, o quadro original é focado mais ou menos nisso, que é um quadro onde eu analiso, né? O que eu achei, o meu ponto de vista sobre o dorama, K-drama, anime, enfim. É um quadro focado nisso, né? Diferente do quadro onde eu faço review da série do Ultraman, que não tem muita coisa a ver com esse quadro, né? Mais focado em coisas sérias, digamos assim, né? Já o quadro de Ultraman é uma coisa bem diferente, né? Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas, enfim, vamos pro roteiro, né, do vídeo de hoje. E bom, pessoal, eu acho que dificilmente vocês não viram esse filme, ou pelo menos escutaram alguma música relacionada a esse filme, né? Até porque é um filme que já tá ficando bem famoso devido ao roteiro ser coreano e também falar um pouco sobre o K-pop, né? E também vir da Netflix. Vamos combinar que tudo que vem da Netflix meio que faz sucesso, né? Ainda mais quando se trata sobre K-drama ou até mesmo o K-pop, né? E bom, basicamente o enredo desse filme, pessoal, gira em torno de três personagens principais, né? A Rumi, a Zoe e a Mira, né? Elas são um grupo de garotas, né, que fazem parte do Huntrix, que seria um grupo de K-pop, né? Mas, em contrapartida, né, o Huntrix, na verdade, é um grupo de garotas que caçam os dokaebis, né, que são demônios coreanos. Inclusive, aqui no canal, pessoal, eu vou estar deixando aqui ou aqui, né, o vídeo que eu explico o que é um dokaebi, né? Mas basicamente eles são demônios, goblins, como queiram chamar, né? E elas fazem parte dessa meio que organização desse grupo, né? Onde fica responsável por cuidar, né? Na verdade, não é explicado no filme se é mais da parte da Coreia ou mundialmente, né? Até porque o enredo se passa na Coreia do Sul, né? Mas eu creio que é mundialmente, já que o K-pop atualmente, né, na vida real, ele tá famoso mundialmente, não só preso dentro da mídia coreana, né? Mas não sei se no filme ele
abordado um enredo, né, como se fosse algo mundial, mas aparentemente se passa só um enredo na Coreia, né? Ou seja, provavelmente elas só protegem a Coreia do Sul, né? O que seria comum, já que a maioria dos filmes onde tem um herói, ele só acaba protegendo o país que ele reside, né? Não o mundo todo, né? Geralmente é bem difícil onde os heróis protegem o mundo todo, né? Tipo os Vingadores, que se passa nos Estados Unidos, mas é algo mundial, que afetou mundialmente, né? Digamos assim, o MCU, que atualmente está abordando, né, os temas que foram abordados durante os filmes anteriores. Enfim, acho que vocês entenderam, né? Mas no filme do K-pop Demon Hunter, não dá pra saber se é algo mundial ou se é só na Coreia que, tipo, elas protegem, né? E bom, pessoal, como que elas, no caso, protegem a Coreia do Sul, digamos assim, né? E bom, é dito no filme que de tempos em tempos, né, é criado um grupo, né, onde esse grupo são de mulheres, né, não sei se teria algum homem, né, mas provavelmente no futuro, quem sabe na sequência, pode falar sobre isso, né, mas no primeiro filme é dito que é um grupo só de mulheres, né, onde elas ficam responsáveis em cuidar, né, da Coreia devido ao, digamos, aos do Kaibi sair do mundo das trevas, digamos assim, né? O Romun, se eu não me engano. Não sei se é o Romun é o inferno da Coreia ou se é a barreira, mas enfim, essas guerreiras, digamos assim, elas lutam, né? Literalmente, metem porrada nos do Kaibi, só que para fazer essa barreira, né? Onde é uma barreira que separa o mundo real, né? O mundo físico do mundo espiritual, elas precisam cantar, né? Mas não é cantar só por cantar, tem que ser algo vindo do coração, né? Só assim a barreira meio que fica forte e meio que não deixa os do Caribe passar para o mundo real, né? E como o filme aborda isso, eu acho um pouco interessante e um pouco estranho, para falar a verdade, né? Mas, enfim, basicamente o enredo é esse, né? É um grupo onde precisa, digamos, cantar para que esse selo, né, essa barreira, não acabe sendo destruída, né, pelo Guimá, que é basicamente o rei demônio no filme, né, que eu vou estar falando mais para frente sobre esse Guimá para frente, né, que ele é bem importante para o filme. Mas basicamente elas criam essa barreira cantando e tem que ser algo vindo do coração, né? E bom, voltando pro roteiro que eu já meio que passei, né? Mas no enredo, basicamente elas são um grupo que não gosta de demônios, então elas meio que matam esses demônios cantando e lutando ao mesmo tempo, né? Mas o Guimá, na verdade, ele quer tentar passar no mundo físico para que ele consiga consumir o máximo de almas possíveis, né? E até então surge um personagem, né, que não é dito o nome, mas ele é um personagem misterioso, falando que ele tem um plano e que para deter as Huntrix, né, ele precisa lutar de igual para igual, ou seja, ele tem um plano que ele cria um boy group, né, de K-pop, só que de homens, que vá, digamos, combater as Huntrix, né, que é um grupo feminino. E, bom, o filme se passa nisso, né? Tipo, é um grupo contra outro grupo, só que esse grupo é demoníaco, né?
E basicamente gira em torno da Rumi, que é a personagem principal, e do Tino, que seria o personagem principal do lado do mal, né? Que seria do grupo dos Saja Boys, que basicamente eles têm a ver com leão, né? Se eu não me engano, Saja é leão em coreano. Então, o símbolo deles é um leão, né? Só das Huntrix que eu não entendi muito bem o significado, mas deve ter a ver com o fato delas serem caçadoras de demônio, né, basicamente. E bom, pessoal, vamos para os personagens. Lembrando, pessoal, que eu só vou falar os personagens relevantes para a história. Aqueles que não são relevantes, eu não vou estar citando aqui no vídeo, beleza? E eu vou estar separando pelo lado do bem e pelo lado do mal. Vou começar pelo lado do bem, ou supostamente do bem, né? Porque tem uma personagem em questão que parece que é do bem, mas ao mesmo tempo parece que ela é um pouquinho do mal, que vocês vão entender mais pra frente. Mas enfim, começando com as Huntrix, né? Arumi, Rumi, como vocês querem chamar, ela é a líder do grupo Huntrix, né? Ela é, digamos que é a voz do grupo, onde ela tem o poder do canto, né? Ela tem a voz mais forte do grupo, né? E o que é bem comum, né, na área do K-pop, a líder ter uma voz mais forte do grupo e a personalidade mais forte do grupo, né? E bom, a segunda personagem que é das Huntrix seria a Mira, né? Ou Mira, como vocês querem chamar. Ela é basicamente o centro do grupo, né? O centro seria alguém que tem presença forte, né, dentro do grupo, onde se sobressai mais pela não só personalidade, mas também pelo rosto bonito, o corpo, enfim. É uma personalidade forte, digamos assim, que seria o centro, né? A terceira personagem que faz parte das Huntrix é a Zoe, né? Ela é a Makeni do grupo. Makeni basicamente é uma denominação dentro do K-pop, né? Onde fala que é o membro mais jovem, né? E geralmente o membro mais jovem, ele é responsável por ser o membro mais, digamos, fofo, né? E ela, não só isso, mas ela é a compositora da Huntrix, né? E ela é a rapper do grupo, né? Então, basicamente, ela cria as letras, mas também ela atua como rapper dentro do grupo. Não só isso, mas também ela é a mais jovem, digamos assim. E dentro do K-pop, né, como eu acabei de falar, eles têm uma denominação de cada membro, né? Um seria o líder, outro seria o rosto do grupo, que seria o centro. Tem também o mais novo, né? Que seria o McCain. Tem tudo uma coisa, digamos, de cargo, né, assim, dentro dos grupos. E é uma coisa bem interessante, né? Não sei se nos grupos de pop, né, americano ou outros estilos, exista esse cargo de, tipo, né, um mais velho, um rapper, enfim. Eu não sei se nos outros grupos tem, né, que não sejam coreanos, mas na Coreia é assim, né, é dividido por cargos e também responsabilidades do grupo. Então, cada um faz alguma coisa dentro do grupo, não é só cantar ou dançar, né? Basicamente isso. E a última personagem do lado das Huntrix é a Celine, que seria a dona do Huntrix e a que cuida do Huntrix na parte, digamos, dos treinamentos de luta, essas coisas, né? Que, enfim, ela que criou o Huntrix para combater os Dokaibi, né? Tem um outro personagem que cuida das Huntrix, mas é na parte da carreira do K-pop, né? Que seria um personagem chamado Bob. Mas ele é um personagem que, para mim, não cheira, não fede, então por isso que eu não falei dele aqui, porque ele
Aparece bastante, mas ele não é um personagem marcante, né? Ele não é tão visível como a Santrix ou até mesmo o Saja Boys. E bom, pessoal, agora falando do lado do Saja Boys, vou começar com um líder, que seria o Tinu, né? Basicamente, o Tinu, ele é o líder dos Saja Boys, como eu falei. Porém, pessoal, o Tinu, ele acaba sendo um humano também. Ele é meio humano, meio demônio, porque ele basicamente foi corrompido, né? Ele tem um passado que ele queria ter evitado, mas ele foi enganado, né? E ele convive com as lembranças do passado dele, né? E ele, tanto que ele tem um lado humano, onde ele acredita nas pessoas, porém ele ao mesmo tempo não quer dar o braço a torcer, né? Ele meio que perdeu a esperança, né, dele poder melhorar como pessoa, né? E ele meio que aceita mais o lado demoníaco dele. Como eu falei, ele é o líder, né? E o próximo personagem que é do Saja Boys é o Baby, né? Ele é como a Zoe, né? Ele basicamente é o McKinney do grupo mais novo, porém ele também fica responsável pela parte dos SEPs, né? Só não sei se o Baby, né? Ele cria as letras do Saja Boys, como a Zoe cria pro lado das Huntrix, mas enfim, tanto ele quanto ela são rappers e os mais novos do grupo, né? E o próximo membro, né, do Saja Boys é o Mystery, que seria basicamente o centro. Eu falo que ele é o centro, mas eu não tenho certeza, mas como ele é um personagem misterioso, como o nome já diz, né, devido a ele não mostrar muito o rosto e falar pouco, eu acredito que ele seja o centro, né, do Saja Boys. E, enfim, como eu falei, ele não fala muito, também não aparece assim o rosto dele, então assim, ninguém sabe como que é, porém ainda tem como saber porque ele é coreano, né? Então todo mundo deduz que ele já tem o olho puxado como um coreano qualquer, né? Mas enfim. E tem o ABS, que seria o corpo do grupo. Na verdade, eu ia falar o a face do grupo, né? Mas como esse ABS ele mais mostra o tanquinho, eu acredito que ele seja o corpo do grupo, porque ele é o que mais, digamos, é espalhafatoso, né? Onde as pessoas ficam, digamos, apaixonadas pelo físico dele ou pelo tanquinho, né? E todas as cenas que ele aparece, basicamente a roupa dele rasga e mostra o tanquinho. E basicamente, tanto a Santrix quanto outros personagens, né, que não seriam parte principal do filme, acabam, digamos, saindo pipoca dos olhos, né? E eu não entendi da pipoca, mas enfim, ele faz pipoca dos olhos das pessoas saírem quando ele mostra o tanquinho dele, né? E o próximo personagem, que seria o Rei Demônio, né? O Guimá, né? O Guimá, como vocês queiram chamar, né? Ele é o Rei Demônio, onde ele basicamente controla os Saja Boys, né? Ele tenta controlar o Tinu, porque ainda assim o Tinu, ele é humano, mas ao mesmo tempo ele fez um pacto com o Tinu, né? Então assim, basicamente, como o Tino ele é o líder do Saja Boys, ele é o que fala mais com o Guimá, né? E ele, digamos que é o cobaia, assim, do Guimá, porque ele vive sob o controle do Guimá, mas ao mesmo tempo ele tenta é, torcer para que as Suntrix sejam é, as favoritas, né, de uma competição que ele tem lá, que entre eles, e ele fala que vai ajudar a Suntrix também, mas ele também gosta da Rumi, só que basicamente ele também não quer aceitar
que ele também é humano como qualquer outra pessoa, porque ele vive nas dores dele, né? Por causa que o Guima controla isso nele, né? Ele controla as emoções, fazendo com que o Dino ele reviva as dores da vida dele, né? E fazendo com que ele consiga controlar tanto o Dino quanto outros membros do Saija Boys, né? Que não sei se são humanos como o Tinu ou se são realmente uns Dokaibi aleatório que conseguiu se transformar em humano. Mas aparentemente só o Tinu ele é o humano da história do lado dos Dokaibi. E bom, pessoal, chegou a parte que eu queria falar sobre o K-pop, né? Por mais que esse filme seja bobinho, né? Mostra que para você derrotar os Dokaibi precisa cantar com o coração e que isso, que aquilo. O filme traz uma crítica muito grande, né, ao mundo do K-pop, porque como para quem conhece, né, o K-pop, sabe o quanto os K-idols, né, não só os K-idols, mas do K-pop, mas os K-idols de outras áreas, né, tipo da atuação, acabam passando na indústria coreana, né. E eu peguei alguns pontos que eu quero falar que o filme aborda como crítica ao K-pop e aos K-idols no geral, né? E bom, o primeiro ponto que eu quero falar é sobre a fome e o trabalho excessivo, né? Durante o começo do filme é mostrado as Huntrix comendo muita comida. Inclusive tem uma cena que, na minha opinião, é meio sugestivo, onde a Rumi acaba pegando o kimbap, né? Tem uma parte que tem os kimbap cortado, mas tem outra parte que o kimbap tá inteiro, né? Kimbap é basicamente o maki-sushi, né? Que seria o sushi grande na versão coreana, né? E ela acaba meio que pegando o sushi não, o kimbap inteiro e acaba colocando na boca e ela acaba, antes disso, ela acaba cheirando e ela enfia o kimbap tudo na boca, meio que dá a entender outra coisa, ainda mais quando você escuta o barulho que ela faz, né? Não sei se eu que sou mente poluída, mas é uma coisa meio sugestiva, né? E para quem sabe, né, sobre o mundo do K-pop, basicamente os K-idols, principalmente as garotas, né? Elas passam por regime totalmente evasivo, né? E basicamente elas não podem comer nada, né? Muitas das vezes elas acabam adquirindo muitas doenças, não só fisicamente como psicologicamente, né? Porque isso, quando você não come direito, você adquire depressão, dependendo ansiedade, bulimia, anorexia, enfim. E as Huntrix são sempre mostradas, né, comendo os alimentos, né, como se mostrasse que elas podem comer alimentos, ao contrário dos K-idols da vida real, né, que não podem comer os alimentos porque a indústria não deixa, né, a indústria, no caso, as empresas que elas trabalham não deixam elas comer qualquer coisa porque fala que vão engordar, né, e fazendo com que elas fiquem com uma mente um pouco doentia quando se trata de regime, né? Porque muitas acabam exagerando no que fazem, porque acabam não fazendo um regime, né? Que um médico prescreve para elas. Elas mesmas criam uns regimes totalmente ruins para a saúde física, né? E ao ponto de que elas fiquem fracas, doentes, muitas das vezes, não só fisicamente, como psicologicamente e mentalmente, né? Fazendo com que elas fiquem doentes. E isso é uma crítica, né? Falar que os K-idols não podem comer e as Huntrix podem comer, né? Tanto que é mostrado elas comendo.
E bom, pessoal, na parte do trabalho excessivo também é mostrado no começo, né? Depois que elas matam, né, os Dokaibi que estavam no avião junto com elas, e elas cantam, fazem um show, elas voltam para casa, né? Só que nesse meio tempo, a Rumi, que é a líder, ela meio que já tinha uma música preparada, né, do grupo, e ela publica essa música, né? E meio que no começo, quando elas estão em casa comendo, né, para variar, elas pensam que vão descansar, mas aí a Rumi pega as roupas, né, os figurinos do próximo comeback que elas fizeram, e tanto a Mira quanto a Zoe, elas ficam em desespero, porque falam que elas não descansaram, né? Isso é muito real no K-pop, né? Muitos grupos, né, depois que começam a ganhar fama, eles começam a gravar música atrás de música, não só isso, mas eles participam de programas, participam de competições, né, de K-pop, onde eles, digamos, brigam pela melhor posição, né, e pelos melhores prêmios, né, da indústria, e fazendo com que eles não descansem, não consigam ter um descanso adequado, né, uma recuperação adequada tanto para o físico quanto para a cabeça, né? E como vocês sabem, na cultura, não vou falar na cultura coreana, mas na cultura oriental no geral, essa coisa do trabalho excessivo é bem comum, né? Onde as pessoas querem trabalhar para ganhar dinheiro, porém não ligam para sua saúde, né? Seja física, mentalmente, fazendo com que muitas das vezes, como eu falei, a pessoa adquira doenças tanto fisicamente quanto psicologicamente, como depressão e ansiedade, né? E vocês vão ver eu falando bastante sobre depressão e ansiedade nesse vídeo, beleza, pessoal? Eu sei que é um tema um pouco pesado, mas é uma coisa que é mostrado no filme e também é falado na vida real, né? Quando o K-Idol fala sobre isso. Mas, enfim, é uma coisa que é mostrado nesse trabalho excessivo, tanto que, como eu falei, tem na vida real essa parte, né? Os K-Idols não têm um descanso o suficiente para se recuperar de um show, de uma gravação de programa, clipe, ou até mesmo de uma apresentação normal, né, de TV, onde eles competem entre eles. E isso é uma coisa bem ruim, para falar a verdade. Segundo crítica que eu vejo que o filme fala, é sobre a insegurança do corpo e trauma familiar, né? Eu vou falar sobre a insegurança do corpo primeiro, né? A Rumi, né, ela tem umas marcas no corpo, né? Eu não vou falar aqui, eu sei que muitas pessoas já devem ter assistido, mas eu vou poupar de spoiler para quem não assistiu ainda, né? Ela tem muitas marcas no corpo, né? E fazendo com que ela tenha insegurança, né, sobre essas marcas, porque é de uma parte da vida que ela não quer que as pessoas saibam sobre o porquê ela tem essas marcas no corpo, né? Ela basicamente esconde até das amigas, né? Da Mira e da Zoe, né? Ninguém sabe sobre essas marcas e faz com que ela guarde esse segredo. E durante o filme, esse segredo vai corrompendo ela de uma certa forma, onde faz com que ela fique com mais insegurança, e quanto mais insegurança que ela fica, né, isso vai afetando o físico, né, fazendo com que o trabalho dela seja, digamos, afetado, que seria o uso da voz, né. Bem no comecinho, pro meio, ela meio que, digamos, perde a voz, mas para cantar, né, para falar ela tem. Ela começa a ter problemas na hora de cantar o verso dela, né? Ela consegue cantar, porém, quando é algo que chega no, digamos, no limite da voz dela, meio que começa a falhar e ela começa a sentir dor, né? Na voz, na garganta, porque ela tá forçando a voz dela, né?
E isso é bem real. Tem muitos K-idols onde eu acho que, inclusive, essa crítica, né, da insegurança do corpo vem muito de um grupo em específico, que é do Le Serafim, onde uma das membros foi criticada, que agora eu não lembro o nome, mas eu acho que foi uma das membros japonesas, se não coreana mesmo, né? Onde ela foi criticada em uma apresentação e isso afetou muito ela, né? E toda vez que mostrou ela cantando assim, na, no documentário, né? Ela mostrava que não estava conseguindo chegar na nota e ela entrava em desespero e chorava. Isso é muito comum no K-pop, né? Onde os K-idols acabam recebendo muitas críticas, seja da parte da indústria, quanto dos supostos fãs, né? E dos haters mesmo, e faz com que a pessoa se sinta insegura, né? E afete não só o psicológico, mas o físico da pessoa. Isso é mostrado na Arumi, né? E é uma coisa bem triste, para falar a verdade, né? É uma coisa que acontece muito, né? Não, acho que não só no mundo do K-pop, mas em quem trabalha com o público, né? Muitas das vezes as pessoas acabam se deixando levar pelos haters, né? E pelos hates que essas pessoas acabam jogando nelas, né? E acabam meio que consumindo ao ponto de que você acabe sendo afetado não só psicologicamente, mas fisicamente, muitas das vezes. E no caso dos cantores, afeta a voz, né? Eles perdem a voz porque começa a sentir medo, insegurança, ansiedade na hora de cantar, e é uma coisa bem triste, para falar a verdade. E da parte do trauma familiar, tem tanto do lado das Santrix quanto do Saja Boys, né? Na verdade, do Tino. Mas como eu já falei do lado das Santrix, vou falar do Tino, né? Como eu falei, ele tem uma vida muito difícil, que foi dele ter que cuidar da família dele, né? Ele ser o homem da família. É aquela coisa que eu falei, né, em um vídeo meu, onde o homem tem que ser o chefe da família. E na história do Tinu, ele era o homem da família dele, né? Não é falado se ele tem pai, mas ele que era responsável por cuidar da mãe e da irmã, né? Ele que pegava o bipa, né? Que é um instrumento oriental, né? Que na qual na dublagem virou banjo, não sei porquê, mas enfim, é, ele ele tocava todo dia para ganhar alguma coisa para sustentar a família dele. Só que ninguém pagava ele, né? Até que ele meio que fez o pacto com o Guima, e o Guima do nada fez ele ficar famoso na realeza, fazendo com que ele fosse pro palácio, né? Com a família, porém a família por um período, né? Ficou com ele, só que depois foi afastado dele. E isso começou a consumir ele, né? Pela parte das festas, por parte de coisas banais, né? Que ele quis para a vida dele, né? Que ele escolheu, digamos assim, e que consumiram ele, fazendo com que ele se afastasse da família, né? Vivendo uma vida de luxo, digamos, coisas carnais, né? Para não falar coisas pesadas, né? Fazendo com que ele se submetesse ao lado ruim, né, da vida, e fazendo com que ele meio que virasse o demônio que ele é, né? E é dito que ele tem esse trauma, né, de ter visto a família dele morrer, e ele carrega esse trauma por 400 anos, né? E, enfim, isso é uma coisa muito real também, que acontece no meio do K-pop, porque muitos dos K-idols, né, devido ao trabalho excessivo, perde muito tempo, né, fora da família, né, da vida pessoal,
Muitas das vezes, entes queridos desses Kiaidos acabam falecendo, né? Ou porque ficaram doentes, ou porque já era a hora de ir embora, né? E muitos acabam não podendo, né? Se despedir do seu ente querido que faleceu. E isso é uma coisa muito pesada, né? Para falar a verdade. Inclusive, eu vou dar um relato, né? Que é do próprio Twice, que também faz parte desse filme, né? Que eu vou falar mais para frente, mas é da Sana, né? A Sana, que é a japonesa do grupo, uma das japonesas, né? Ela conta no documentário do Twice que é, a avó dela queria que ela fosse famosa, né? E queria que viu por muito tempo a neta cantar. Só que uma das vezes que o Twice foi se apresentar, a avó ficou doente, né? E quando elas foram fazer uma turnê, acho que pela Coreia, né? Ainda elas não estavam conhecidas mundialmente. A avó da Sana chegou a falecer e ela meio que soube durante o show. E meio que ela falou que não conseguia meio que cantar e ao mesmo tempo pensar na avó, porque ela fala que queria ficar mais tempo com a avó, só que ela não podia devido à agenda de trabalho, né? E ela conta que até hoje ela lembra que a avó dela não conseguiu ver ela, digamos, ficar famosa, né? Do jeito que ela tá hoje em dia. E ela fala que sente muito o peso disso, porque ela sabe que, tipo, meio que a culpa foi dela, né? Ela sente que a culpa foi dela, no caso, que não pôde ficar muito tempo com a avó durante esse período, sabendo que ela trabalha, né? E o trabalho dela é esse, né? É cantar para as pessoas, dar felicidade para as pessoas, mas muitas das vezes a felicidade não vai para ela, porque justamente as pessoas em volta dela, os familiares, ela não pode ficar do lado, né? Porque a agenda não permite, a empresa não permite. E quando o ente querido morre, né? Eles não podem nem comparecer ao velório. Muitas das vezes eles estão fazendo show ou dentro da Coreia ou fora da Coreia, né? E isso é uma coisa muito triste que também é abordado, né? Tanto do lado das Huntrix quanto do lado dos Saija Boys, né? Só que do lado das Huntrix, né? Uma fala que ela é rebelde, mas não é porque ela quer, é porque ela vê que o mundo não é para ela, né? Assim, o mundo quer ser algo tudo igual e ela não quer ser igual a todo mundo. Então ela é meio revoltada, né? Digamos assim. Ela é meio rebelde, tem um estilo mais de um jeito mais fechado, né? A outra da Huntrix, né? A Zoe, né? Essa que eu falei era a Mira. A Zoe, ela fala sobre separação dos pais, né? A mãe é coreana, o pai é americano, fazendo com que ela se divida, né? Nesse meio termo entre a Coreia e os Estados Unidos, fazendo com que ela tente ser uma filha perfeita, mas ao mesmo tempo ela não consegue porque ela se sente insegura de mostrar quem ela realmente é, os pensamentos dela, né? Isso é mostrado em várias cenas onde ela fala das ideias dela, mas às vezes não é acatado, né? E ela fica meio tipo brava aí, mas ela não tenta esconder isso, né? E, enfim, cada um tem o seu trauma dentro do filme, né? E que justamente remete à vida pessoal dos K-Idols. E bom, pessoal, o próximo tópico é sobre o namoro entre os K-Idols, né? Isso é abordado no filme, né? Mas de uma forma mais, digamos, mais tranquila, né? Porém, não é bem tranquilo, né? Se vocês notarem, né, para quem assistiu e para quem vai assistir, notem que a Rumi e o Chinu, que são, digamos, um par romântico no filme,
eles não são. O romance deles não é, tipo, mostrado na cara. É algo como se fosse um flerte, né? E todas as vezes que eles se encontraram, né? Foi meio que longe do grupo, né, deles, longe de quem possa realmente ver, né? E isso tem na vida real, né? Os K-Idols não podem namorar ou mostrar que estão namorando, porque de acordo com as empresas, né, eles não vão ter tempo para a vida pessoal, então eles não podem namorar. E se namorar, eles vão tomar uma punição, desde sair do grupo ou da empresa, ou até mesmo a não participar de programas ou coisas do tipo, né? E isso muitas das vezes acontece no K-pop, né? No K-pop, no mundo dos artistas coreanos, onde também é falado que os K-idols, né? Eles não podem namorar porque o trabalho deles já é algo, um casamento, né? Com os fãs. Então, assim, basicamente os K-idols são casados com os fãs e namoram com os fãs, né? Até isso é meio que refletido de como os fãs veem os K-Idols, né? Muitos veneram ao ponto onde acabam sendo stalkers dos próprios K-Idols, né? Fazendo eles correrem risco de vida, né? E é mostrado de uma forma meio tranquila no filme, né? Como eu falei, mas não é bem tranquilo, né? Porque geralmente os K-Idols da vida real acabam sendo escondidos, acabam fazendo tudo escondido, mas geralmente sempre acabam pegando. E geralmente quando é pego, como eu falei, muitas pessoas vão criticar, né, dar hate, tanto de um lado de um grupo quanto do outro, né? Geralmente o grupo que, sei lá, tipo da Huntrix, se fosse real, é, os fãs da Huntrix iam criticar os fãs do Soulja Boy. E o do Soulja Boy ia criticar a Huntrix, né? Falando que eles não. Um não é digno do outro, e, enfim. É uma coisa doentia que tem, né? E isso é mostrado no filme, só que, como eu falei, de uma forma mais amigável, assim, né? Mostra eles saindo escondido, se encontrando escondido, e não rola nenhum tipo de afeto físico, um beijo, só uns abraços, né? Assim, mas dá a entender que é tipo um romance que tá acontecendo, né? Só não é, digamos, tão explorado assim, porque talvez iriam explorar no filme seguinte, né? Não sei. E bom, pessoal, o próximo coisa que é criticado no filme é sobre os K-Idols esconderem seus traumas, suas marcas, né? Isso é mostrado com a Rumi de novo, né? Como eu falei, ela tem umas marcas, né? E essas marcas começam a aparecer no corpo todo, né? E pro final do filme, digamos que, enfim, ela é consumida pela escuridão e ela vê as amigas, os fãs abandonando ela. E basicamente a Celine, que deveria dar apoio a ela, basicamente ela fala que tem como reverter, porém ela precisa esconder as marcas, né? E isso tem muito no K-pop, né? Onde os K-idols não podem mostrar os sentimentos que eles estão passando naquele momento. Se um ente querido morrer, eles não podem mostrar que estão tristes. É, se eles se machucarem, né? Eles não podem mostrar que estão machucados. Geralmente, às vezes, pegam um machucado, né? Os paparazzi, né? Mas a maioria não pode expressar as suas dores, porque, de acordo com a indústria coreana, na verdade, a cultura oriental em si, se você mostra suas dores e mostra suas fraquezas, né, que você está fraco naquele momento, isso é tido como algo ruim, é algo que, como se fosse uma derrota para você, né? Por mais que às vezes é normal você
ter as suas dores, e principalmente se você está machucado fisicamente, né, ou psicologicamente, é normal você dar uma caída. Mas quando se trata de trauma, né, e a pessoa já tá naquele meio que estado meio assim balançado, né, entre depressão e não depressão, porque tem que mostrar que tá bem, a pessoa cai, né? E cai de vez geralmente, né? Mas outras pessoas conseguem levar isso de uma forma, digamos, transparente. Mas mesmo assim, a pessoa tá abalada psicologicamente, né? E isso é mostrado muito, né, nesse filme. E, inclusive, é mostrado bem nas cenas finais, né? Da Rome, que é bem complicado e triste. E bom, pessoal, o último tópico que eu quero falar é um tópico muito pesado, né? É uma coisa que é abordada no filme, mas não é de uma forma explícita, até porque é um filme para todas as idades, né? E inclusive para criança, mas é o suicídio, né? Isso não é abordado de uma forma clara, como eu falei, né? Mas tudo dá a entender que a Rumi, né? Ela pensou já em se matar, né? Devido às dores que ela passou, as dores, os traumas da vida dela, né? E devido às marcas do demônio, né? E isso é explícito no final, né? Onde ela fala assim para a Celine, né? Quando a Celine fala que ela pode esconder as marcas usando roupa, a, a Rumi fala que não aguenta mais, basicamente, né? Em ver que as pessoas deram as costas para ela, que ela tá se perdendo, que ela já se perdeu, né? Para a escuridão e ver que as amigas também não estão apoiando ela, né? Inclusive as amigas apontaram as armas para ela, né? E ela fala assim para a Celine: faça o que eu nunca tive coragem de fazer comigo, me mate. E aí ela entrega a espada dela para Celine matar, né? É uma coisa meio forte, para falar a verdade, e triste, porque se você parar para pensar, isso não deixa de falar que é um suicídio, né? Porque ela basicamente já se entregou à depressão e à escuridão, né? No caso, o lado demoníaco seria a depressão, né? E que, inclusive, isso na vida real é bem comum, né? Eu sei que depressão todo mundo tem hoje em dia, né? Mas quando falado na Coreia, nos países asiáticos, né? A depressão não é vista com bons olhos, né? Na verdade, nem aqui no Brasil, né? Mas quando eu falo que não é vista por bons olhos, eu quero dizer que, tipo, as pessoas julgam muito quem tem depressão como se não fosse nada, né? As pessoas não têm empatia pelas pessoas que têm um passado triste, sofrido, né? E quando a pessoa se expressa, né? Muitas pessoas não ligam para os sentimentos daquela pessoa que está sofrida, né? Devido aos traumas, a muitas coisas ruins de experiência que ela viveu, né? E, e ver isso no filme é um pouco, digamos, pesado, assim, sabe? Quando eu vi, eu fiquei meio tipo, nossa, que o clima meio que pesou, fiquei pensando, né? Porque é uma coisa real, né? Muitos K-idols, e seja coreanos ou não, na verdade, porque isso acontece muito na Ásia, como falei, muitos se entregam na depressão ao ponto de tirarem suas próprias vidas, né? E é uma coisa que é bem triste porque mostra como que é as coisas, né? Principalmente a indústria
coreana, as mídias sociais, porque isso afeta não só os artistas, mas como pessoas normais, né? Não tô falando que os artistas não são pessoas normais, né? Mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. E é uma coisa bem assim, triste, porque cada ano parece que muitos artistas, né, coreanos, orientais no geral, acabam tirando suas próprias vidas, né, devido à depressão. Quando você vai ver porque sofreu hate, ou porque foi acusado de bullying, ou é porque foi feito bullying com aquela pessoa e a pessoa, enfim, preferiu tirar a própria vida, né, porque ela não estava mais aguentando aquilo, ou a pessoa lutava pelo que ela acreditava, e muitas das vezes isso foi visto como algo ruim, né, principalmente quando é mulher, né, quando a mulher luta pelos seus direitos, muitas pessoas acreditam o oposto, né, do que ela luta, e enfim, é uma coisa pesada, enfim. E bom, pessoal, antes de passar para o próximo tópico, né, vou continuar nesse tópico, mas eu quero deixar uma coisa, alertar, no caso vocês, né, eu sei que esse assunto é pesado, mas eu acho que é sempre importante estar falando aqui no canal, né, sobre a depressão, ansiedade. Eu sei que muitos aqui, né, que me assistem, têm depressão ou ansiedade, né? A única coisa que eu falo para vocês, né, que me assistem, meus inscritos e não inscritos, né, que caso esse sentimento, né, de angústia, de tristeza, né, pensamentos ruins, né, apareçam para você em algum momento da vida, não guarde para si, sabe? Procurem desabafar com alguém, seja amigo, mãe, pai, vó, vô, dependendo da sua idade, professor, né, professora, porque quanto mais você guarda, né, aquilo vai se transformar em um fardo, né, e se transformando em um fardo, você vai acabar psicologicamente esgotado, né, e isso não pode acontecer. Depressão é uma coisa muito ruim, né? Eu posso falar que eu já passei por uns momentos depressivos e também minha família já passou por momentos depressivos. Inclusive, eu sempre deixei claro, às vezes que eu abordei esse tema, que eu quase já perdi pessoas da minha família para depressão, né? Depressão não é igual para todo mundo, cada um tem um tipo de depressão, né? Basta você correr atrás para saber que tipo de depressão que você tem para poder tratar, né? Seja um estado só de depressão, né? Que é por uns dias, meses, ou aquela depressão mais pesada, que realmente é depressão, que 1 ano, 2 anos, um remédio não vai, um remédio ou dois não vai, tipo, ajudar muito, assim, sabe? Mas é importante sempre estar procurando ajuda, pessoal, para tratar a depressão, né? Por mais que a depressão não tenha uma cura em específico, né? Mas tem tratamento, tem pessoas do convívio de vocês que pode ajudar a tratar a depressão, né? A depressão é uma doença silenciosa, mas é algo que recentemente está bem comum, para falar a verdade, né? Muitas pessoas hoje em dia têm essa doença. E bom, pessoal, eu sempre deixei aqui claro, né, que vocês podem desabafar aqui comigo, né, no privado, enfim, mas eu sei que muitos aqui não se sentem à vontade nem para falar com os familiares, amigos, professores, né? Eu deixo aqui sempre, né, no meu canal, na descrição,
descrição é o link para o site do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, né? Lá você pode mandar uma mensagem, né? Conversar por lá com pessoas capacitadas, né? Caso você não queira escrever, você pode falar, né? Caso você não ache que é o suficiente escrever, você pode ouvir, né? Ligando para o CVV, que se eu não me engano é 188, beleza, pessoal? É importante sempre tá deixando registrado isso, porque é, eu sei que com depressão não se brinca, né? Como eu falei, muitas pessoas acham que depressão é brincadeira, é frescura, mas não é, né? Como eu falei, eu já passei por momentos de depressão, mas não só eu, mas pessoas da minha família, e pessoas da minha família quase se atentaram contra a própria vida várias vezes. E muitas dessas vezes eu pude testemunhar, né? Então, assim, depressão não se brinca, beleza, pessoal? Eu sei que é um tema pesado, mas eu acho que é necessário falar, principalmente quando o tema é K-pop, né? Porque o K-pop tem muito essas coisas, não só o K-pop, mas os atores coreanos. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar a rodo atores, atrizes, K-idols da música, tirando suas próprias vidas, né? E eu acho que tirar sua própria vida não vai ajudar em nada você, e muito menos as pessoas em sua volta, né? Você pode até estar tirando a sua dor, né, fisicamente e mentalmente, mas você está pondo a sua dor nos outros, né? Naqueles que te amam realmente. Então, antes de pensar em qualquer atitude e ação, né, quando você está triste, repense naqueles que ligam para você, te amam de verdade e se cuidem, beleza? É uma coisa triste, mas é uma coisa, acho que necessária de estar abordando, como eu falei, né? Tem a ver com K-pop, K-drama, os atores coreanos, né? É uma coisa que, infelizmente, muitas pessoas acabam sucumbindo, né? Muitas pessoas não vão procurar ajuda, e, enfim, né, no que dá, né? Eu sempre deixei claro também o quanto eu acho que as pessoas podem ter as suas luzes, né? Mas quando a pessoa tá muito triste, né? A luz dela apaga. Mas conforme ela vai conhecendo outras pessoas, a luz pode ser que volte, né? Então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de esperança, assim, sabe? Eu sei que é difícil, mas não é impossível, né? Tem muitas pessoas que eu vejo que conseguiram passar a depressão, né? Mas é porque essas pessoas aceitaram ajuda. Então, assim, eu não posso falar para você aceitar minha ajuda sem você querer, né? Você tem que querer melhorar para a pessoa te ajudar. Então, eu sei que cada um tem o seu momento, mas espero que as pessoas, pelo menos as que estão me ouvindo agora, encontrem esse momento para poder pedir ajuda e serem ajudadas, né? No caso, porque não adianta você pedir ajuda e não ser ajudada, né? Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas, enfim. E bom, pessoal, eu sei que o clima pesou, né? É uma coisa que eu não queria, mas nem sempre os vídeos vão acabar com um tema amigável, beleza? Esse vídeo, por mais que review, né? E fala sobre um filme que na teoria é alegre, mas tem muita mensagem por trás, né? E uma dessas mensagens justamente é sobre a depressão, mesmo que subliminarmente, né?
e que também não fica tão na cara que ele estava falando sobre suicídio. E resolvi terminar esse vídeo aqui porque eu ainda tenho muita coisa para falar sobre o filme, né? Mas o celular não ia dar conta, né? Então, assim, eu resolvi parar nesse momento onde eu falo sobre um assunto sério, mas eu quero que vocês reflitam, beleza, pessoal, sobre vocês procurarem ajuda, porque, como eu falei, não adianta eu falar e oferecer minha ajuda se vocês não estão abertos a receber ajuda, né? Não tem como você ajudar quem não quer ser ajudado, né? Mas repensem sobre o que eu falei, né? Não guardem, como eu falei, as dores para vocês, né? Compartilhe, né? Porque todo mundo tem sua dor e só que cada um leva de um jeito, né? Mas é importante estar compartilhando, porque às vezes uma pessoa pode ajudar você com a sua dor, né? Seja ou na forma de amizade, ou na forma de palavras, né? De uma pessoa que pode te aconselhar de coisas boas, né? Tem aqueles que aconselham coisas ruins, mas tem os que aconselham coisas boas, tá? Deem ouvidos às pessoas que têm um conselho bom, não os que têm ruim, beleza, pessoal? Mas basicamente é isso. Como eu falei, vou estar continuando no próximo vídeo o review, né? Como eu falei também, tem muita coisa ainda que eu vou falar sobre o filme, da minha opinião, dar uma crítica minha, né, sobre o filme e dar a nota pro filme. Eu resolvi parar por causa disso, né, que o celular não ia aguentar, muito menos eu acho que vocês iam assistir tudo, então vai ter a parte um e parte 2. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e assistido, e até o próximo vídeo. Valeu, falou!